Bom dia e bem-vindos à apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2025, em que André Milanez, CFO da B3, comentará os resultados da companhia juntamente com Fernando Campos, Superintendente de Relações com Investidores. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Olá, eu sou Fernando Campos, do time de Relações com Investidores da B3, e é um prazer recebê-los em mais um evento de resultados. Hoje, junto com André Milanez, nosso CFO, vamos compartilhar os destaques do terceiro trimestre de 2025. O André começa trazendo uma visão geral do trimestre. Tudo bem, André? Tudo bom, Fernando? O terceiro trimestre reafirmou mais uma vez a força e a eficiência do nosso modelo de negócios. Mesmo em um período desafiador para os mercados de ações e de derivativos, nós tivemos um crescimento de 2% na receita em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi impulsionado por áreas que demonstram grande resiliência, mesmo em cenários macroeconômicos desafiadores. Nesse contexto, eu queria destacar aqui o sólido crescimento que a gente viu em renda fixa e crédito, um crescimento de 21%, crescimento de 18% em soluções analíticas de dados e de 13% em tecnologia e plataformas. Resultados esses que refletem a nossa capacidade de capturar oportunidades nas adjacências aos nossos negócios principais. As nossas despesas ficaram abaixo da inflação do período, comprovando a eficácia da nossa gestão orçamentária e o nosso compromisso com eficiência. O lucro líquido atingiu 1,3 bilhão de reais e o lucro por ação subiu para 24 centavos, um crescimento de 12% frente ao terceiro trimestre de 2024, crescimento esse que acabou sendo impulsionado pelo nosso programa de recompra de ações. Agora o Fernando vai detalhar o desempenho operacional e em seguida eu trago mais destaques financeiros. Fernando. Obrigado, André. Falando de mercado, a gente começa com derivativos. A receita com derivativos totalizou 888 milhões de reais, uma redução de 7% em relação ao terceiro trimestre de 2024, aqui refletindo principalmente a retração do dólar em frente ao real, que impactou as receitas dos produtos de câmbio e juros em moeda estrangeira. O volume médio diário de contratos foi de 9,3 milhões, uma queda de 18% em relação ao terceiro trimestre de 2024, aqui com a menor atividade nos mercados de juros e de câmbio, reflexo da menor volatilidade no trimestre. Por outro lado, a receita por contrato apresentou crescimento de 11%, em linha com a redução do volume. E por mais um trimestre, os derivativos de balcão apresentaram um forte desempenho, com crescimento expressivo tanto em emissão quanto em estoque. Falando agora de renda fixa, ela segue como destaque, mostrando a força em cenários desafiadores. A receita do segmento cresceu 21% sobre o mesmo período do ano passado, com o mercado de dívida corporativa se consolidando como principal alternativa de financiamento para as empresas brasileiras, e com a busca por ativos atrelados a juros ganhando ainda mais relevância. Partindo agora para a renda variável, a gente viu que mesmo com o ambiente de juros elevados que impactaram a DTV, ele totalizou 22 bilhões de reais no período, uma queda de 6% quando compara com o 3T24, eu queria destacar alguns pontos positivos. O volume de BDR, que cresceu expressivos 41% no período, e que junto com ETFs e fundos listados representaram 16% do ADTV do mercado à vista no terceiro trimestre de 2025 contra 14% no mesmo período do ano passado. Falando aqui de margem, a leve recuperação da margem na análise sequencial não foi suficiente para compensar o volume. Com isso, a receita apresentou queda de 10% e totalizou 518 milhões de reais. Agora, alguns destaques dos outros segmentos. Em soluções analíticas de dados, acho que aqui o destaque fica para o crescimento do financiamento de veículos e para o aumento de 18% na receita de plataforma e dados analíticos, com forte presença de receitas recorrentes, especialmente nas verticais de crédito, prevenção de perdas e seguros. Falando agora de tecnologia e plataformas, a indústria de fundos segue em expansão,
principalmente os fundos ligados à renda fixa, o que reflete-se no aumento do uso das nossas soluções tecnológicas e no registro e estoque de cota de fundo, que fortalece a receita do serviço de apoio ao mercado. E agora o André traz mais destaques financeiros e os avanços estratégicos da B3 no trimestre. André? Obrigado, Fernando. Bom, como eu já comentei no início, as nossas despesas ficaram sob controle, crescendo abaixo da inflação, mesmo com o impacto do acordo coletivo e do aumento em tecnologia da informação, impactos esses que foram parcialmente compensados por reduções em serviço de terceiros e reversão de provisão judicial que a gente viu no trimestre. Isso reforça a nossa disciplina e busca constante por eficiência, além de uma maior previsibilidade do ponto de vista de comportamento das nossas despesas. O EBITDA recorrente atingiu 1,7 bilhão, 1% acima do terceiro trimestre de 2024, com uma margem de 69,5%. No resultado financeiro, concluímos com sucesso a emissão de debêntures no valor de 2,6 bilhões de reais, com um custo bastante competitivo de CDI mais 0,45% ao ano e um prazo de 5 anos. Essa operação permitiu o pré-pagamento da sétima emissão, com um impacto positivo no valor presente líquido, mesmo considerando um efeito pontual de cerca de 23 milhões e meio que a gente teve no trimestre, como resultado da liquidação antecipada desta antiga emissão. As distribuições do trimestre somaram 1,3 bilhão, sendo 875 milhões em recompras e 403 milhões em juros sobre capital próprio. No acumulado do ano, já recompramos 125 milhões de ações, o que representa quase 2,5% do capital social da companhia e cerca de 1/3 do programa de recompra 2025. Em nossa agenda de inovação, lançamos um índice Tesouro Selic, uma referência para o desempenho das LFTs, e o índice Futuro de Ouro, acompanhando o contrato Futuro de Ouro, novidades que ampliam nosso portfólio e reforçam nosso compromisso com o mercado. Por fim, avançamos na nossa estratégia de ser uma infraestrutura para a jornada de crédito, anunciando as aquisições da Shippay e da CRDC. Essas aquisições fortalecem a nossa atuação no mercado de duplicatas escriturais. A aquisição da Shippay já foi concluída durante o mês de outubro, enquanto a da CRDC ainda aguarda aprovação regulatória. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria em mais um trimestre da B3. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Caso esteja conectado por telefone, digite *9 para levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão ou digitando *9 caso esteja conectado por telefone. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mizrahi, do Bradesco BBI. Olá, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Queria perguntar a respeito das despesas e dos investimentos totais, né? A gente tem visto uma performance de despesas bem em linha, né, com guidance. Então, a pergunta é se vocês estão, que parte, né, do range vocês acham que é razoável pensar nas despesas ajustadas, né? Primeiro em relação ao guidance de despesas ajustadas. E aí, quando a gente pensa em desembolsos totais, né, chama a atenção a questão dos investimentos, né, que estão rodando aí num patamar baixo, estão indicando aí talvez um patamar mais propício do guidance, né? Eu queria perguntar se tem algum projeto mais importante que a companhia pretende alocar esse recurso para o quarto trimestre, ou pensando aqui, né, as últimas consolidações, né, se ainda tem alguma coisa a pagar que ainda não foi desembolsada e vai passar aqui. Então, acho que essa é uma pergunta. Aproveitando que provavelmente o pessoal já fez as perguntas no outro call, vou fazer outra pergunta aqui, que é em relação a como é que a companhia está pensando aí essas questões da eventual aumento da contribuição social, né? Se existe alguma coisa que dá para fazer em preços ou em algum ajuste para poder mitigar aí o efeito,
Assim, a primeira pergunta seria qual é o efeito que vocês esperam, né, para resultados? O segundo, o que fazer para tentar mitigar um pouco. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mizrahi. E dado que você não estava no de inglês, você pode abusar um pouquinho aqui no de português. Vamos lá. Falando de despesas primeiro, né? É, Cara, por enquanto a gente está trabalhando para aterrissar no guidance. Obviamente, se a gente conseguir ficar mais para a banda inferior, a gente vai tentar fazer isso, mas acho que por enquanto você pode trabalhar com um horizonte ali da gente mirando mais para o centro do guidance nesse ano. É, o que a gente vinha falando desde o início dos trimestres, de que a gente estava trabalhando aqui para no melhor planejamento, uma melhor calendarização dos nossos gastos. Acho que a gente tem sido bem sucedido aqui. Isso explica por que da desaceleração forte no crescimento de despesas no segundo semestre. Ainda que o segundo semestre, como a gente sabe, seja um semestre que é um pouco mais carregado, porque é quando a gente tem o reajuste da nossa folha salarial, quando tem um acordo coletivo. Mas esse foi um dos objetivos nossos, né, de reduzir um pouco essa desculpa, volatilidade entre os trimestres, trazer um pouco mais de previsibilidade para os nossos gastos. E a gente continua focado em continuar sempre achando eficiências nos nossos negócios mais maduros que nos permitam fundear necessidades de gastos adicionais que a gente vai ter à medida que a gente avança no lançamento de novos produtos, à medida que a gente expande o nosso portfólio de soluções. Em relação ao CapEx, ele é um pouco menos, eu diria, ele é por natureza um pouco mais volátil. Hoje o nosso CapEx, lembrando, ele está muito realmente em equipamentos e software adquirido de terceiros, tem um volume muito pequeno de desenvolvimento interno que é capitalizado como parte do nosso CapEx. Então, quando você fala de equipamentos, tem algumas questões. O prazo de entrega do equipamento. Você pode ter adquirido o equipamento lá em junho, mas se o equipamento só chega em dezembro, você vai registrar esse equipamento como CapEx somente em dezembro. Até lá. Isso aqui é um adiantamento que foi feito a um fornecedor ou algo assim. Então, tem uma certa volatilidade. A gente deve aterrissar dentro do guidance, então tem equipamentos e aquisições que foram feitas já e que devem chegar aí até o final do ano, e vão puxar um pouco esse nível de investimento aí no último trimestre, mas dentro do nosso guidance. Em relação ao que você trouxe da contribuição social, é, a gente tinha essa situação colocada na medida provisória, que acabou não sendo aprovada. Por outro lado, a gente sabia do desafio que o governo teria e ainda tem, na verdade, para fechar as contas, e que ele tentaria voltar com algumas dessas medidas, e foi o que ele fez através de um projeto de lei, colocando de volta ali a tributação das bets, a equalização do que eles chamaram de tributação das fintechs com os bancos, e a gente acaba sendo pego um pouco nessa história, porque a legislação que eles usam para fazer essas mudanças tributárias é a lei complementar que trata do sigilo bancário, e a gente está elencado em alguns dos incisos ali. Enfim, a gente vem trabalhando bastante próximo da CNF, de outras associações, tentando fazer com que essa medida, ou pelo menos essa alteração, no nosso caso, não seja, não seja aprovada. E o que eu comentei no outro call é que a gente já tinha algumas coisas que a gente vinha olhando, algumas estruturas que a gente vinha analisando, avaliando, que estavam ali no work in progress, e que, dado este contexto, a gente decidiu acelerar, que vão mitigar ou anular completamente o efeito negativo que a gente teria com esse aumento de tributação, mas que eventualmente ajudam a minimizar um pouco esse impacto. Mas eu acho que é importante acompanhar de perto, porque
Ainda vai ter muita discussão e acho que hoje acho que a gente tem um cenário em que a chance disso não vingar, não ser aprovado é, é grande. Ela não é desprezível, mas precisa acompanhar muito de perto, tá? Ok, obrigado por enquanto. Novamente, para fazer uma pergunta, favor clicar em levantar a mão ou digitar *9 no telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão ou digitando *9 caso esteja conectado por telefone. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mizrahi, do Bradesco. Olá, pessoal, vou fazer minhas perguntas então, aqui. Outro ponto sobre a parte de a questão toda me chamou a atenção o crescimento de analytics. Realmente foi muito forte no trimestre, embora a gente tenha visto, né, uma, uma dinâmica de veículos esse ano, né, de crédito até um pouco melhor do que era esperado. Especificamente no último trimestre, teve uma aceleração muito forte, né, e eu não vi ainda, ou não entendi exatamente o que que aconteceu, né. Teve algum contrato novo, algo diferente que justificou essa aceleração específica do último trimestre? Ou é basicamente mais do mesmo? Mizarri, pro Fernando também tá com saudade de você, ele vai responder essa, tá? Fala, Mizrahi, tudo bem, cara? Obrigado aí pela pergunta. Cara, aqui a gente teve efeito, acho que assim, tem uma evolução dos negócios mesmo. A gente sabe, pensando aqui até um pouco mais em longo prazo, a gente sabe que pós aquisição dessas duas companhias, a gente teve ali um período um pouco mais difícil, de um learning process de adquirir como a gente ia trabalhar com essas companhias, como ia ser, a gente teve questões operacionais de acesso de dados, ou questões de organização, de governança, como funcionaria, e eu acho que já tem aí um ano, mais ou menos, que a gente já está com um caminho muito mais transparente do que fazer, de como crescer, e a gente vem crescendo consistentemente. E esse TRI foi um pouco mais disso, assim, a gente está com uma agenda muito legal de desenvolvimento de produtos, então a gente tem alguns produtos customizáveis, a gente está com uma agenda muito legal de inovação também, pensando já um pouco lá na frente, como é que a gente insere o tema de inteligência artificial e como isso vai tocar no tema de dados, que a gente tem essa base de dados muito forte aqui dentro, a gente tem 1 petabyte de dados aqui, proprietários, e se você pensar que a maior bolsa do mundo, a Bolsa de Londres, tem três, e o nosso mercado é muito menor que o mercado europeu, a gente fica bastante empolgado com tudo que a gente pode fazer. Aqui a gente tem, voltando um pouco, desculpa a digressão, mas voltando um pouco aqui a sua pergunta, a gente teve aqui basicamente, então, a continuidade desse caminho um pouco mais claro. E aqui eu queria destacar, então, três verticais que a gente teve resultados muito bons. O primeiro foi na questão de loss prevention, aqui foi a gente teve esforços comerciais mesmo, a gente a gente vem desenvolvendo produtos muito interessantes de Know Your Customer, de prevenção de fraude, e aqui a gente teve algumas vendas importantes no TRI e que são vendas de contratos um pouco mais recorrentes. Então, isso aqui a gente deve ver um crescimento dessa receita nos próximos trimestres. Em crédito, também desenvolvimento de produto com clientes. A gente fez alguns produtos bastante interessantes aqui voltado para crédito, e aqui a gente tem se aproveitado também do mercado de veículos financiados. A gente tem visto o mercado de financiamento de veículos bastante forte, e aí isso acaba transbordando para um aumento de produtos de crédito relacionados a financiamento de veículos, o que é um pouco também de seguros, que a gente viu um crescimento aí, é um revenue pool um pouco menor, mas a gente viu um crescimento interessante também muito ligado a seguro de veículos com o aumento de venda de veículos. Mas no todo a gente fica bem, acho que a gente começa a entregar
um pouco mais do que da nossa visão quando a gente adquiriu essas duas empresas em 21 e em 23. Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Milanez para as considerações finais. Bom, queria agradecer a todos por acompanharem mais um call de resultados da B3, pelo apoio de vocês. Queria também dizer que a companhia segue focada em atender as necessidades dos nossos clientes, em garantir que a gente continue trazendo inovação, soluções e avançando no nosso portfólio de serviços e ofertas, gerando valor para os nossos acionistas. Isso continua sendo a prioridade da companhia. Queria também aproveitar para fazer um convite. No dia 16 de dezembro, a gente fará o nosso B3 Day, que é o investimento, um evento anual que a gente faz para discutir um pouco dos avanços que a gente teve na companhia, discutir um pouco estratégia, futuro, planos de expansão, oportunidades de crescimento, enfim, uma oportunidade muito interessante para a gente poder mostrar para toda a comunidade de analistas, de acionistas, um pouco do trabalho que vem sendo feito, um pouco de perspectivas de longo prazo. Então fica aqui o meu convite para todos que puderem se juntarem a gente aqui no nosso P3 Day no dia 16 de dezembro, tá bom? Obrigado a todos por mais um call de resultados e até a próxima. A apresentação da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.